Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o irmão Reginaldo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para o povo de Deus. Crente pode ouvir música do mundo ou pode ouvir música secular? Isso é um assunto muito complexo e existem muitas divergências entre muitas pessoas. Alguns acreditam que pode escuta a música que quer. Outros já são mais conservadores e não querem de forma nenhuma escutar músicas do mundo, apenas músicas cristãs. Mas para a gente falar sobre esse assunto, a gente primeiro tem que falar o que é uma música do mundo e o que é uma música cristã. Uma música secular, uma música do mundo, não é simplesmente uma música que não fala sobre Deus. Porque, por exemplo, existem muitas músicas cristãs que são músicas, por exemplo, românticas, onde é cantada às vezes em casamentos, às vezes em festas comemorativas, que não são necessariamente falando sobre Deus, mas sobre outros assuntos. Mas mesmo assim são músicas cristãs. Então, o que define se uma música ela é secular, ela é do mundo ou não, é quem está cantando aquela música. É quem é o autor da música, quem é o cantor que canta aquela música. Então, por exemplo, toda música que é cantada por um cantor evangélico ou cristão é considerada uma música cristã, porque ela vai ter valores, ela vai ter tudo aquilo que ela foi feita dentro da base da fé cristã. E toda aquela música que não é feita dentro dessa base, ela às vezes não tem uma estrutura espiritual necessária para a nossa vida. Por exemplo, uma música que não é cristã, uma música secular, ela pode ter uma letra muito bonita, ela pode ter uma letra muito corretíssima, mas no meio da música ter alguma frase ou duas que não são de acordo com aquilo que nós acreditamos, de acordo com a nossa fé cristã. Então, ela já atrapalha a música inteira. A música, nós entendemos que, primeiro, nós devemos analisar a letra da música. Então eu quero te perguntar já, a música que você ouve, você vê a letra dela? Antes de você escutar, de você curtir, pegue ela e leia toda a letra. Observe o que é que ela está falando. Observe se ela fala coisas sobre Deus ou não, se ela fala heresias ou não, se ela fala sobre assuntos que não são da vontade de Deus ou não. Porque vamos lá, nos últimos dias, as músicas seculares, as músicas do mundo têm se tornado cada vez piores e com assuntos cada vez mais distantes de Deus. As músicas de hoje, a maioria que faz sucesso, são músicas que falam de imoralidade sexual, de dinheiro, de tudo aquilo que é contra o que Jesus ensinou. Então, essas músicas a gente já descarta, que não se pode ouvir ou cantar, porque são músicas que vão contra a vontade de Deus, que falam coisas horrendas, que falam coisas às vezes que nos tirarão da presença de Deus, ou que vão contra a vontade de Deus. Entende? Então, só analisando a letra você já elimina a maioria das músicas do mundo. Só analisando a letra. Mas nós precisamos analisar também outra questão. A questão do gênero musical, ou do tom daquela música. Porque existem músicas que o gênero musical dela, na sua grande maioria, são músicas que contradizem a fé cristã. Então, quando você escuta uma música com aquele tom, com aquele gênero, isso já nos lembra, isso já traz a lembrança de outras músicas. Então, você já fica com o pé atrás. Então, o melhor é que evite. Mas, se ela tem uma letra que não vai contra as coisas de Deus, pode escutar. Entende? Você só não pode ouvir algo sem analisar a letra. A gente precisa analisar mais um ponto aqui. Analisar
quem está cantando aquela música. Aí é nesse ponto que a gente chega na questão se pode ou não ouvir as músicas do mundo. Porque o cantor é determinante para se a gente vai ouvir ou não uma música. Porque às vezes a gente pesquisa uma música e a gente gosta, ela às vezes não é nem tão boa, mas por causa do cantor, que a gente é fã, que a gente gosta das músicas dele, a gente já começa a escutar, começa a ouvir por causa do cantor. Então, se há um cantor que canta músicas que não tem nada de Deus, que não tem nada de cristão, e do nada ele canta uma música que fala uma coisa ou outra sobre Deus, isso não significa que a gente já pode escutar aquela música. Claro que não. Porque mesmo em uma música ou duas ele falando sobre Deus, aquilo que ele vive não demonstra aquilo. A sua vida espiritual não demonstra aquilo que ele está cantando. Então, a música do mundo, muitas vezes, ela é tida como simplesmente uma música, inocente demais. E quando a gente vai olhar verdadeiramente a fundo, a gente vê que o cantor às vezes não tem intimidade com Deus, que a letra às vezes ela não foi inspirada por Deus. Então a gente precisa analisar tudo isso para sabermos se podemos ou não ouvir certas músicas. E eu digo mais, existem muitas músicas cristãs que se a gente analisar a letra, o cantor ou o tom musical, a gente nem ouviria músicas cristãs. Por quê? Porque muitas delas têm se distanciado daquilo que Deus verdadeiramente preparou para o seu povo, tá? Então, ouvir música do mundo é errado? Depende da música e do cantor e do tom musical. Então, existem algumas músicas que são inocentes, que nos traz coisas boas, que fala realmente sobre Deus, que o cantor realmente ele não é cristão, mas ele canta uma música belíssima, verdadeira, que fala sobre questões emocionais que são do agrado de Deus. Mas existem aqueles que são totalmente contra aquilo que a gente acredita. Então analise a letra dessa música, analise o tom musical e analise o cantor que produziu essa música. E então você vai chegar à conclusão de que você vai escutar algumas músicas que não são cristãs, sim, mas são pouquíssimas, quase nada. Raramente você vai ouvir alguma, porque quase todas fogem daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Espero que você tenha entendido. Que Deus abençoe tua vida. Já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.